Beleza, todo mundo vê a tela? Vejo isso, vejo. Bom, perfeito, gente. Então vamos lá. O objetivo aqui hoje, nessa reunião, discutir um pouquinho sobre qualidade, produtividade e atendimento. Programada para hoje, né, dia 2/9 de 2024. E o que nós vamos discutir aqui? Alguns aspectos, né, que no decorrer do período a gente foi entendendo que ajudam, melhoram o nosso desempenho diário. Mais uma vez, vamos relembrar aqui os valores da nossa empresa, né, nossa missão: contribuir com o crescimento e desenvolvimento de pessoas e negócios através de uma consultoria contábil empresarial de forma inovadora, sistêmica e de alto padrão. Acho que a gente sempre tem que estar reforçando a nossa missão para lembrar por que a gente trabalha e o que a gente tem que levar em conta em todas as decisões do dia a dia, quando a gente estiver atendendo, fazendo qualquer tipo de atividade, né, dentro do nosso trabalho. Visão institucional, né? A empresa quer se consolidar nacionalmente como padrão de excelência em serviços contábeis, com foco no atendimento ao cliente e na entrega de uma contabilidade sistêmica e humanizada. Isso aqui, né, eu acredito também que o Matheus, a Helenice, o Gleides estão sempre reforçando aí com cada um de vocês, periodicamente, que é o objetivo que a gente quer, essa busca, essa consolidação, essa evolução da empresa, certo? Para a gente estar crescendo, estar evoluindo, estar melhorando o nosso ambiente de trabalho. Nossos valores e propósitos essenciais, né? Valorização e desenvolvimento de pessoas, ética nas relações, respeito à legislação vigente, inovação e criatividade, agilidade e excelência no atendimento, garantia de sigilo e discrição nas relações. Então, são coisas que... Por que a gente sempre relembra isso? Porque isso aqui pauta a nossa conduta em tudo aquilo que nós vamos fazer. Todas as vezes que nós, eu, Cátila, Helenice, Gleides, Matheus, Darcy, todas as vezes que nós nos reunimos, esses valores, essa missão, elas têm que vir à tona para que a gente não perca o foco da empresa, não perca o nosso rumo. E isso tem que fazer parte do dia a dia de todos nós. Pontos fundamentais: investimento em recursos tecnológicos, qualificação permanente dos profissionais da empresa, compromisso com a excelência no trabalho, investimento no desenvolvimento institucional da organização e compromisso com a satisfação e o sucesso dos nossos clientes, que é quem financia tudo isso. Então, vamos lá. Começar falando um pouquinho primeiro de qualidade. Por que a gente fala de qualidade? Porque quando a gente fala de produtividade, às vezes a gente tem a ilusão de que nós estamos falando de alguma coisa rápida, de que nós queremos somente ganhar tempo, somente ganhar velocidade. E não necessariamente, e nunca isoladamente, a gente quer ganhar só tempo, porque nós precisamos ter uma preocupação e a manutenção de qualidade, certo? Essa qualidade, ela envolve tudo aquilo que vai chegar ao cliente e tudo aquilo que vai ser percebido pelos sócios, por cada um de vocês que trabalham dentro da empresa. Essa qualidade, ela tem que ser do ambiente de trabalho ao serviço mais complexo que a gente fizer, certo? Tudo isso tem que estar pautado nesse valor da qualidade. E essa questão de qualidade, de excelência no trabalho, para a gente ter essa produtividade, nós entendemos que ela tem que cumprir alguns pré-requisitos. Primeiro, a própria qualidade, ou seja, essa busca de qualidade em tudo que a gente for fazer, né? Seja responder um WhatsApp, atender um telefonema, cumprir uma obrigação acessória, orientar um cliente, tudo isso tem que ser pautado por qualidade. Rapidez. Rapidez não é pressa, é fazer no menor tempo possível, mantendo a qualidade. Clareza. Essa questão da clareza, principalmente no atendimento com o cliente, né? O nosso serviço tem muito atendimento, muito serviço de orientação para o cliente, esclarecimento de dúvidas. Então, sempre buscar uma clareza na hora de dar essa informação para o cliente, ter certeza de que ele entendeu, né? Nós até temos uma máxima que é o seguinte: sempre que a gente precisar de formalizar, isso vai por escrito. Mas sempre que for uma orientação, passa um áudio para o cliente, né? O WhatsApp hoje é uma ferramenta de atendimento muito utilizada. Às vezes passa um áudio explicando, detalhando, que isso fica mais claro para o cliente. Precisou documentar, aí sim, eu mando um texto para poder ter isso documentado para o cliente, formalizado ali, que a orientação foi passada da forma correta, certo? Questão técnica. Para a gente ser produtivo, para a gente ter velocidade, nós precisamos
de ter conhecimento técnico. Por isso que vocês têm acesso a várias plataformas de treinamento, que a gente pede para fazer vários cursos, né? Alguns cursos são escolhidos pela empresa, outros são escolhidos pelos departamentos para fazer, para ter uma habilidade técnica, ter um desenvolvimento técnico contínuo. E solução, né? O cliente nos procura porque ele precisa de solução. Ele tem problemas e ele está buscando soluções. Nós precisamos entregar essas soluções e essa solução ela deve ser sempre aquela melhor possível, que gere o menos trabalho, melhor retorno e traga os melhores resultados. Então, o nosso objetivo é entregar soluções. Todos nós precisamos gostar de solucionar problemas. Nós temos que gostar do problema, mas principalmente nós temos que gostar mais ainda da solução do problema, de solucionar esses problemas, né? E bem-estar. Nós precisamos gerar bem-estar no nosso dia a dia. Nós passamos 8 horas por dia, 5 dias por semana trabalhando, então a gente precisa de bem-estar dentro da empresa e gerar bem-estar no convívio também com os clientes. Gleides, Matheus, Alenice, Darcy, Kátia, se vocês quiserem, ou todo mundo quiser interromper, vocês fiquem à vontade, tá? Para acrescentar. Tudo bem. Ok. Pressupostos da qualidade, passos para a excelência. Isso aqui é uma coisa também que nós reforçamos, né? Quem participou de algumas reuniões passadas já viu isso, nós sempre gostamos de reforçar isso aqui. Para ter excelência, nós precisamos primeiro querer, porque se não quisermos, a gente não vai encontrar essa excelência. Segundo, a gente precisa saber. E aí o saber é a questão técnica, é realmente estudar, é entender, é compreender legislação, no caso do departamento fiscal, entender de legislação, entender de documento, conhecer o sistema, conhecer o software que a gente usa, né? Entender de convenção coletiva para quem está no departamento pessoal, entender de técnica contábil para quem está na contabilidade. Então, é preciso saber. Terceiro, preciso ter um método, que é como fazer, certo? E esse como fazer é onde entra um fator que a gente vai falar ainda algumas vezes aqui nesse treinamento, que são os nossos POPs. O POP é o nosso método de como fazer, para que a gente garanta a qualidade, garanta a execução, garanta que nenhum passo fique sem fazer. Então, o POP é algo que ele é muito importante, porque ele é um método que a gente utiliza, certo? E esse método, claro, ele está pronto para ser usado, mas ele não é definitivo. Ele sempre pode ser melhorado, ele deve ser melhorado continuamente. E 4, a gente precisa fazer, né? Eu tenho que querer saber, ter um método, mas preciso executar. Tem que pôr a mão na massa, né, Lenice? Alguém tem que ir lá e pegar e fazer. O 5, aprimorar. Já estou fazendo, já sei, já tenho um método, já quero, mas eu preciso melhorar. Porque surgem novas ferramentas, a legislação muda, as exigências mudam, a gente precisa estar melhorando. E o 6º, continuar fazendo, porque a gente vai evoluindo, vai ganhando excelência à medida que você vai repetindo esse processo, isso vai dando mais facilidade e vai melhorando o nível de todo mundo. À medida que você faz repetidas vezes, você vai tendo mais qualidade no executar. O que é o nosso padrão, aquilo que a gente busca de padrão de qualidade? Envolve algumas questões: automatização, personalização e satisfação. Vamos lá. Automatização, para que serve? Para dar agilidade na tarefa e minimizar erros no processo. Então, tudo aquilo que pode ser automatizado, que é um processo que tem começo, meio e fim, de uma forma linear, a gente tem que padronizar. Vocês estão fazendo reuniões aí, vamos voltar agora esse mês, né? De automatização dos departamentos, certo? Porque tudo aquilo que pode ser automatizado, nós precisamos automatizar para ganhar tempo. E o que a gente vai fazer com esse tempo? Aí vem aqui na personalização e no encantamento. Esse tempo é para dedicar ao atendimento do cliente. Então, precisa automatizar tarefas para ter tempo para personalizar o atendimento ao cliente. Porque o que é o cerne do nosso serviço, que garante os nossos contratos? É o atendimento personalizado para o nosso cliente. É fazer um atendimento ali que realmente gere encantamento, que gere satisfação no cliente, que gere um relacionamento de qualidade com o cliente. Esse é o ponto fundamental. Então, automatiza a tarefa, o trabalho lá, o que o sistema faz, a gente automatiza ao máximo, para poder personalizar o atendimento. Porque o cliente não quer um atendimento automatizado. Ele quer tempo para que você consiga atendê-lo de forma ágil e ele quer ser bem atendido. Então, a gente automatiza a tarefa e personaliza o atendimento, certo? Satisfação. Essa satisfação que a gente vai buscar gerar para a empresa, para o colaborador, para os sócios, para os clientes. Isso depende de quê? De segurança,
né? Eu preciso ter segurança daquilo que está sendo feito, o cliente precisa confiar no trabalho que está sendo feito, e essa questão da confiança do cliente, eu sempre comento com a equipe o seguinte: o nosso cliente, ele não é obrigado, ninguém, na verdade, o nosso cliente não é obrigado a acreditar naquilo que a gente está falando. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer, nós precisamos embasar. Então, o cliente me fez um questionamento legal, eu mando a resposta e mando a base legal. Se for preciso mandar um recorte do artigo, eu já mando junto. Se tiver que mandar um link da página, eu mando junto. Se for por causa de uma convenção, eu já mando a convenção em anexa. Mas o cliente não vai ler, não importa, você precisa embasar a sua resposta. É assim que você gera credibilidade, confiança. E lembre-se, ninguém é obrigado a clicar naquilo que a gente fala, certo? A gente vai construindo a confiança ao longo do tempo e embasando sempre aquilo que nós estamos falando, perfeito? Isso é muito importante, gente. Às vezes a gente acha que o cliente tem que acreditar naquilo porque eu estou falando. Isso não é verdade, isso não é assim. Esse cliente vai para a internet, ele conversa com alguém, ele vai procurar outra pessoa. Quando eu mando para esse cliente uma informação devidamente embasada, mando ali a base legal junto, eu resolvo a questão com ganho de tempo e evitando que isso tenha desdobramentos desagradáveis. Então, tudo que a gente faz é assim. Dá um exemplo para você. Essa semana mesmo eu tive um problema com um cliente aqui com a questão de Eireli. Eireli acabou lá em 2021, né? Mas o banco questionou ele por que estava limitada no CNPJ e o contrato que estava lá no arquivo bancário estava Eireli. O cliente não tinha feito nenhuma alteração. Então, dei uma resposta para ele, mandei um áudio explicando, mas, além do áudio, eu mandei aquela nota que a junta comercial divulgou, falando como que deveria acontecer, mandei o recorte do artigo da lei e mandei o link lá do site do Planalto com a publicação da lei. Então, quer dizer, ficou uma coisa embasada. Depois ele já me ligou para agradecer que tinha conseguido resolver. Se eu tivesse simplesmente mandado o áudio, teria mudado alguma coisa no discorrer legal? Não. Só que como eu mandei o embasamento, não cabia mais questionamento. Inclusive, ele conseguiu argumentar com o banco, certo? Porque estava embasado. Então, é muito importante a gente mandar esse embasamento para dar essa segurança para o cliente. Qualidade, né? Tudo que a gente for fazer tem que buscar ter qualidade. Redução de esforços. Essa parte de redução de esforço é o que a gente vai bater muito da questão da produtividade. Onde é que eu reduzo o esforço? Aqui, na automatização, certo? Toda vez que eu consigo automatizar ao máximo, eu reduzo o meu esforço. Eu preciso trabalhar com o menos esforço possível com o máximo resultado, para ganhar tempo, certo? Então, esse ganho de tempo, ele decorre, passa pela automatização, passa pelo conhecimento, passa pelo estudo, para a gente poder personalizar o serviço e melhorar a cada dia. E aí vem a questão dos POPs, né? Os procedimentos operacionais padronizados. O POP ele traz duas ferramentas importantes. Como deve ser feito, e dois, o checklist. O como deve ser feito, se eu ficar em dúvida, eu tenho o passo a passo para seguir, de como fazer, certo? E isso, mais uma vez, né, nós vamos falar de POP aqui, acredito que até o fim da vida, não é da reunião, não. A gente vai continuar falando de POP. O POP, gente, ele precisa ser seguido. Ah, mas o POP está desatualizado. Então, ele precisa ser atualizado. Ele precisa ser otimizado. Mas ele precisa ser seguido. O POP é garantia de que a gente vai ter qualidade, que o resultado vai ser compatível com o esperado, que todo mundo está trabalhando de forma alinhada, que se alguém sair de férias, outra pessoa consegue dar andamento no trabalho sem precisar ficar incomodando ninguém, que a qualidade vai chegar para o cliente do mesmo formato. Então, eu preciso de seguir o POP. Se o POP não está legal, precisamos ajustá-lo e segui-lo. Ajusta, segue, ajusta, segue. É assim que funciona o POP. E a questão do checklist. O checklist do POP ele pode estar... alguns já estão em ferramentas, outros estão passando, né? Está no Geone, está no Gesta e tal. Mas é o checklist. É o garantir que nada vai ficar sem fazer. Certo? Ah, esqueci de transmitir uma DCTF. Não posso esquecer de transmitir uma DCTF. Mas se a minha memória falhar, por isso que nós não vamos confiar na memória. A gente vai ter lá o checklist. Todo mês eu tenho que fazer isso, isso, isso. Certo? E o checklist do POP, o checklist é parte do POP. Como que ele funciona? Checklist é fazer mala. Eu não faço a mala quando eu estou no meio da estrada, dentro do avião. Eu confiro o checklist da mala no momento que eu vou colocar as coisas lá dentro. Então, o que eu tenho que fazer? Isso. Vou lá e marco como feito. O que eu tenho que fazer? Isso. Vou lá e marco como feito.
Ah, Antônio Berg, mas eu gosto de fazer tudo primeiro e depois eu vou lá e corrijo. É o correto? Não, não é o correto. Mas eu me sinto melhor assim. Posso, eu já tenho experiência, não esqueço, posso fazer? Não recomendo, mas se você acha que realmente é muito mais produtivo, faça durante o dia, final do dia vai lá e marca. Por quê? Porque nós já tivemos casos na empresa, já aconteceu, já vimos acontecer, de pessoa ir lá no checklist para conferir, obrigação acessória que vencia dia 20 e lá no POP para conferir dia 23. Ah, esqueci, agora já tem multa, já era, não adianta mais, certo? Então isso não é inteligente trabalhar desse jeito. O checklist é para ser seguido em tempo real. Se quiser fazer primeiro e depois lá, vá, mas vá dentro dos prazos, para que se você tiver pisado na bola, ainda dê para corrigir. Lembrando, o ideal é seguir o checklist ao passo que vá se fazendo. Qual que é o meu próximo passo? Esse, faço. Próximo passo, esse, faço. Entenderam? Essa é a função do checklist e a forma que ele é mais eficiente. Então, o POP ele tem que garantir que todas as etapas sejam executadas, ele vai garantir a qualidade do resultado, certo? E ele vai dar segurança no serviço, evitar falhas, erros e multas. Então, vocês percebem que o objetivo do POP ele é melhorar a vida, principalmente de quem faz o serviço. Que ele vai garantir para você que você não tem que gastar a sua cabeça lembrando o que você tem que fazer. Para lembrar o que você tem que fazer, você tem o POP e tem a agenda e as ferramentas. Garantir que o resultado vai ficar certo. Se você seguir os passos, vai chegar no resultado correto, certo? E dar segurança de que você não deixou nada sem fazer, de que não vai ter que pagar multa, que ninguém vai ter que arcar com nenhum problema, porque tudo foi executado. Produtividade. Nessa parte da produtividade, a gente precisa partir de uma questão de prioridade de organização de tempo, certo? Então, até tem aqui uma figura que a gente fala do urgente, do importante e do eventual, certo? E no escritório, né, no dia a dia nosso, nós temos essas variações. O que que é urgente? Urgente é aquela demanda que às vezes não estava programada, mas que ela precisa ser solucionada de imediato. Eu preciso ir lá e resolver, não tem como não resolver aquela demanda. Então, eu simplesmente preciso ir lá e desembaraçar, tem que fazer, urgente. O importante é aquilo que eu já sei que eu preciso fazer, que vai ter impacto de curto, médio e longo prazo na tarefa e precisa ser executado. E muitas vezes ainda não é urgente. E o eventual? O eventual é aquilo que surge, que não é importante e que são, digamos assim, questões menores dentro da empresa, certo? Então, onde que tem que estar o nosso foco? No importante. Eu preciso manter o meu foco no importante. Porque se eu conseguir fazer tudo que é importante, eu raramente vou ter coisas urgentes. As urgências que podem ainda surgir, elas raramente vão surgir internamente. Ela pode surgir uma urgência de um cliente, de alguma situação específica. Veio uma fiscalização do Ministério do Trabalho do cliente e deu para ele um prazo de 4 ou 5 dias para apresentar a documentação. Torna-se uma questão urgente, mas ela não está no nosso controle. Agora, aquilo que está no nosso controle, a gente faz enquanto é importante e antes que se torne urgente, certo? Por isso que é importante ter organização no trabalho, para que você não passe a semana toda correndo atrás de urgência, porque isso desgasta muito. Tudo que você está fazendo está em cima da hora, isso é muito desgastante. Quando a gente faz dentro dos prazos programados, você faz com mais tranquilidade, com mais qualidade e com menos estresse. E por que que nós devemos buscar ser mais produtivos, afinal de contas? Por que que é importante ser mais produtivo? O que que a gente ganha com isso? Algumas coisas que a gente ganha é o seguinte: honrar os compromissos é um pressuposto para ter liberdade de verdade. Quem está com o compromisso em dia, a hora que você encerra o expediente que você vai para casa, você não está lembrando de problema que você tem que resolver no escritório. Porque o que você tinha para fazer foi cumprido. Então, a primeira coisa que mais produtividade e cumprir a sua agenda vai te dar é qualidade de vida. E quando você estiver fora, você vai ter menos preocupação, certo? Segundo, não se trata de trabalhar mais tempo, mas sim de trabalhar de forma mais eficaz. Então, a produtividade não é trabalhar mais, não é gastar mais tempo. Pelo contrário, é ter mais resultado com menos esforço. Por isso que a gente fala que envolve mais conhecimento técnico, precisa estar melhor tecnicamente.
Por isso que nós dissemos que envolve conhecer mais de tecnologia, usar melhor as tecnologias disponíveis. Por que eu vou gastar meu tempo fazendo uma coisa se eu posso automatizar o software, o processo para o software fazer para mim? Certo? Então, isso vai dar para você essa qualidade. E o dever cumprido é a melhor forma de uma pessoa saudável aproveitar o tempo de descanso. Qualquer pessoa saudável, uma pessoa saudável é aquela que tem responsabilidade, naturalmente. Ela vai para casa com o dever cumprido, ela vai descansar. Então, se você vai lá sentar com teu filho, com sua esposa, com sua mãe, sei lá, você vai sentar e descansar, vai aproveitar ali aquele momento, porque você não tem mais que estar preocupando com o que tinha lá no trabalho, porque o que tinha no trabalho você resolveu no horário programado, certo? Quando nós adotamos a política de ficar procrastinando as atividades, enrolando, deixando para amanhã, deixando para depois, esperando a última hora, o que vai acontecer? No meu horário de lazer, na noite lá de casa, no final de semana, eu vou estar com a cabeça pensando nas tarefas que eu deveria ter feito, não fiz e agora vão se tornar urgentes e começam a me atormentar. E se aparecer uma outra urgência, aí a minha rotina vai ficar completamente desorganizada, porque eu não vou ter tempo para fazer tudo. Então, ter uma agenda, cumprir a agenda, focar naquilo que é importante dentro do prazo, é um passo fundamental para a gente chegar num trabalho de qualidade, bem feito e ter qualidade de vida fora do trabalho, certo? As cargas de trabalho executadas adequadamente durante o expediente, ela vai dar para a gente liberdade e saúde mental fora do trabalho. O que é ser produtivo? Né? Vamos entender o que é esse ser produtivo. Primeiro, é resolver ou evitar problemas de forma a garantir satisfação plena dos clientes, porque nós estamos aqui para isso. O cliente, ele nos procura quando ele tem algum problema, alguma demanda para ser resolvida. Então, a gente evitar esse problema. Como que a gente evita? Primeiro, fazendo o nosso trabalho certo, a gente evita um monte de problema, certo? Segundo, resolver aqueles problemas que não dependem de nós, que pode surgir lá na empresa do cliente, decorrente de alguma ação fiscal. Esses problemas nós precisamos ajudá-los a resolver e da melhor forma possível, certo? E como é que eu sei qual é a melhor forma possível? Com conhecimento técnico. Então a gente precisa estar estudando constantemente. 2. Manter-se tecnicamente competente para desempenhar suas atribuições. Quando eu me mantenho atualizado, quando eu estou estudando, estou fazendo curso, estou treinando, eu vou conseguir ser mais produtivo, porque eu não vou ter que estar parando toda hora para descobrir como é que faz uma coisa. Eu já sei fazer. E qualquer atividade que você pegar a sua aí, do dia a dia hoje, você fala, não, que você falou, quando eu aprendi a fazer isso aqui, eu gastava 3 horas. Hoje eu gasto 15 minutos. Porque é assim que funciona. Quanto melhor a gente sabe fazer, mais rápido a gente faz. 3. Desempenhar suas atribuições de forma eficaz, nos prazos acordados, de forma técnica e eticamente corretas e com empatia, certo? Então, o que é desempenhar essa atribuição de forma eficaz? Primeiro, com aquilo que depende de prazo, seja esse prazo determinado pela legislação ou com base em combina com o cliente, eu preciso cumprir isso. Cumprir isso, estou fazendo de forma eficaz, desde que esteja técnica e eticamente correto e com empatia. O que é empatia? É aquela pessoa pessoa produtiva, ela consegue trabalhar sem ter que ficar mal-humorada o tempo todo, certo? Por quê? Porque eu estou fazendo o meu trabalho da forma correta, eu sei fazer o meu trabalho, eu trabalho de forma organizada, então eu não perco o controle, consequentemente eu favoreço, eu crio condições para o meu humor não bagunçar, não ser perdido o bom humor. Gente que é muito bagunçado com a rotina tende a ficar estressado e não há, evidentemente, bom humor que resista a uma rotina de estresse contínuo. Contribuir com o aprendizado da empresa através da criação e aprimoramento e segmento dos POPs. Perceba que quando você sabe fazer alguma coisa bem feita, você tem a oportunidade de contribuir com a melhoria do POP. E fazendo isso, você melhora a sua produtividade e das demais pessoas que estão na equipe. E quando todo mundo está produzindo bem, todos ganham tempo com isso. E todos vivem num ambiente melhor. E quinto aspecto, contribuir com o desenvolvimento dos demais membros da equipe.
na manutenção de um ambiente de trabalho saudável, acolhedor, de crescimento contínuo. Então, quando eu consigo ser produtivo, eu estou ajudando todas as demais pessoas que estão dentro da empresa. Primeiro, porque eu acho é fácil de eu ensinar, eu ajudo a padronizar os processos, e o meu humor não é algo que estraga o ambiente, pelo contrário, ele melhora o ambiente. Aí aqui agora vamos a alguns fatores que interferem na nossa produtividade, certo? Porque o ser humano não é uma máquina, não é um software, né? Nós somos seres vivos, complexos, e várias coisas interferem no nosso dia a dia. Então, o primeiro ponto que interfere na nossa produtividade é o sono, tá? Quem não dorme adequadamente, minimamente, não consegue ser produtivo, certo? Alimentação, saúde, organização, ambiente, ter uma agenda, eliminar distrações, conhecimento e ação. Nós vamos passar um por um. Primeiro, sono. Isso aqui é o seguinte, gente, isso aqui é vida pessoal, né? Nós, na Conecta, nós não interferimos, não comentamos a vida pessoal de nenhum dos membros. Porém, isso aqui é ciência, certo? Então, a gente vai deixar o recado e esperamos que vocês busquem mais informações sobre isso e, achando adequado, apliquem. Quem ainda não aplica, evidentemente. Dormir adequadamente é fundamental para ser produtivo, certo? É ilusão a pessoa achar que pode deitar 3 horas da manhã, levantar às 6 e vai ter um dia de trabalho produtivo. Não, não vai ser produtivo no trabalho, ela não vai ficar com um humor legal, ela não vai conseguir nem comer direito, certo? A única coisa que ela vai querer é ir para a cama novamente, tá? Então, o sono é um fator extremamente importante sobre produtividade. Cuidem do sono, porque isso vai ter uma interferência direta na sua saúde mental, psicológica, corporal e na sua produtividade. Segundo, alimentação. Quem se alimenta de forma... Existem alimentos que vão melhorar, que vão te dar mais energia, que vão te manter estimulados. E existem alimentos que vão consumir a sua energia, que vão fazer o seu corpo gastar muita energia para digeri-los e que vão, evidentemente, comprometer toda a sua produtividade, certo? Então, Humberto, mas nós estamos falando aqui de produtividade numa empresa contábil, a gente está falando de sono de alimentação. É ilusão a gente ir para os pontos do dia a dia sem passar por isso, gente, certo? O ser humano não é uma máquina, a gente depende de como a gente está. E como a gente está, passa por alimentação, passa por sono, passa por dormir bem. Segundo, saúde. Nós precisamos cuidar da saúde, manter uma rotina de exercício mínima, né? Pessoas que gostam de praticar esportes, outros não gostam, pessoas que gostam de ir para academia, né? Acho que quem gosta de ir para academia de verdade deve ter algum tipo de distúrbio mental, mas é necessário, né? É importante ir para academia, a gente precisa ter o corpo, afinal de contas você vai viver nele o resto da sua vida, então você precisa cuidar desse corpo, certo? E quem não cuida do corpo não tem uma saúde física adequada, não tem como, é incompatível, certo? E isso interfere na sua produtividade. Tá? Organização. Nós precisamos ser profissionais organizados em casa, na vida, mas principalmente o nosso enfoque aqui no ambiente de trabalho, tá? Eliminar papelada sobre a mesa, certo? Aquele monte de papel, aquele monte de coisa em cima da mesa, aquilo dá uma sensação de desordem, dá uma sensação de trabalho que não acaba. E isso por si só já gera um cansaço. Então é importante ter uma mesa organizada, com poucos papéis, certo? Hoje, até, de repente, dependendo do departamento que você está, dá até para trabalhar até sem papel, né? Organize-se em arquivo. Mas, enfim, organize a sua mesa, organize o seu espaço de trabalho. Está atento aos papéis que você manuseia. Tudo que está na sua mesa ali, você precisa saber o que é, para onde vai, de onde veio, qual o prazo que você tem que entregar, certo? Uma coisa fundamental dentro da empresa contábil é prazo. Tudo tem prazo. E toda vez que se perde o prazo, perde-se a razão. Então, a gente precisa estar muito atento à questão dos prazos. Tá? 3, cada coisa tem obrigatoriamente o seu lugar, né? E nele deve permanecer até que não esteja mais em uso.
Então, a gente precisa ter uma atenção especial à organização no que diz respeito a colocar as coisas no lugar, no arquivo. E eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui de coisas no lugar e o impacto que isso causa, tá? E tudo isso está relacionado à atenção. Primeiro, ainda temos arquivos físicos, né? A maioria de nós tem. E mesmo que não seja arquivo físico, nós temos a pasta da empresa. E eu tenho lá, vamos pegar o departamento fiscal. Eu tenho um local onde eu salvo as notas fiscais do cliente, certo? Ou apuração, né? Vamos pensar que eu salvei a apuração mensal lá. Se eu salvar a apuração do cliente A na pasta do cliente Z, como é que eu vou achar esse arquivo? Ah, não, a do A está no Z. Não, a do A não está no Z. A do A pode estar no B, pode estar no C, pode estar no D, pode estar no I, pode estar no Y, pode estar no alfa, pode estar em qualquer lugar. Então, eu preciso ter muita atenção ao colocar as coisas no lugar, certo? E outro ponto de atenção relacionado à organização e de coisa no lugar. Se ao invés de mandar a guia do cliente A para o cliente A, eu mandei a guia do cliente A para o cliente Z, eu criei 3 problemas. Eu criei um problema para o A, que talvez não tenha recebido, eu criei um problema para o Z, que recebeu a guia errada, e eu criei um problema para nós aqui dentro da empresa, porque eu acabei de gerar, de dar para o cliente a oportunidade de desconfiar do nosso trabalho. Porque se eu não consigo nem saber qual a guia que eu devo mandar para ele, e o resto do trabalho que todo mundo fala que é difícil? Porque enviar uma guia é fácil, é simples. Agora, apurá-la nem sempre. Então, eu, cliente, se eu olho para o começo, essa pessoa não consegue saber o nome da minha empresa para mandar, como é que eu vou saber que ela está trabalhando certo no dia a dia? Então, muito cuidado ao interpretar os próprios erros, tá? Eu não posso olhar porque não, mas foi só porque eu confundi. Não, não é só isso. Na visão do cliente, não é só isso. Na visão do cliente, é falta de organização, é falta de atenção e motivo para gerar desconfiança de todo um processo. Então, a gente tem que ser muito criterioso nisso, tá? Mas a gente não pode errar? Não, não podemos errar. O profissional não pode errar. Não, mas é normal o ser humano errar. Não, é normal, a gente acha normal errar quando eu penso que o meu erro é enviar uma guia errada. Mas você é profissional. E quando se fala em profissional, a seriedade é a mesma de um cirurgião vascular que está operando a tua mãe. Você não vai achar normal se ele cortar a veia errada, certo? Então, a seriedade ela tem que pautar a nossa conduta. Então, a gente tem que levar isso muito a sério e não ser tolerante com os próprios erros. Por isso que a gente desenvolve ferramentas, POPs, checklist, treinamento. É para quê? Para que o trabalho seja feito de forma correta. O trabalho precisa ser feito de forma correta. E o principal fator do trabalho correto é organização e atenção, certo? Não é capacidade intelectual, é capacidade de organizar e de prestar atenção ao que está fazendo. É isso que vai diminuir e minimizar os erros. E aí entra, claro, a questão do ambiente, né? Como que é? Qual ambiente eu prefiro trabalhar? Um ambiente aqui do lado esquerdo, um ambiente organizado, limpo, ou num ambiente de completa desordem, baderna, certo? Ah, mas o ambiente de desordem às vezes é mais criativo. Será mesmo? Eu já ouvi falar isso muito e até hoje ninguém conseguiu me convencer disso. Não achei vantagem nenhuma nessa bagunça. E olha que eu já fiz muito treinamento na minha vida. Tá? Então, um ambiente organizado, limpo, ele favorece não só a execução, como a qualidade e a criatividade também. Agenda e disciplina. Pessoal, é o seguinte, quem não tem agenda, e aqui eu não estou falando de ter que ter uma agenda física, embora eu recomende, mas a agenda é você começar a sua semana sabendo o que você tem que fazer naquela semana, certo? Então, ao preparar a agenda da sua semana, você precisa ter em mente 2 coisas. A sua agenda tem que ter prioridade. O que é o mais importante dessa semana? Essa semana que se iniciou hoje, de 2 a 6 de setembro. O que é o mais importante você fazer essa semana? Qual trabalho tem que ser feito?
que você vai fazer na segunda, que não pode ficar sem fazer? O que você vai fazer na terça? O que você vai fazer na quarta, na quinta e na sexta? Certo? Você não consegue fazer o trabalho da semana todo na segunda, tá? Agora, se você não fizer a tarefa da segunda, na segunda, ela vai ficar para terça. E aí na terça você tem que fazer a da segunda e a da terça. E aí vai acumulando para quarta e vai virando uma situação fora de controle. Então, eu preciso ter uma agenda da semana, pelo menos. Do que eu tenho que fazer. Segundo, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer, tenho que definir, estabelecer a prioridade do dia, certo? E aí eu preciso de disciplina para seguir. Ao montar a sua agenda, é muito importante você entender o seguinte: nada é mais previsível do que os imprevistos. Você já sabe que cliente que você não estava esperando vai ligar pedindo uma coisa que você não estava esperando, certo? Você já sabe que o sistema pode travar e você perder 10 minutos numa coisa que era de 30 segundos. Isso pode acontecer. Você já sabe que você pode ter que parar para ajudar um colega, certo? Você já sabe que o cliente pode te ligar para pedir um documento que não era para ter, que já está às vezes com ele. Você já sabe que isso pode acontecer. Então, ao programar a sua agenda ela precisa ter folgas, ter intervalos ali que permitam que você encaixe esses imprevistos, sem bagunçar a sua semana. Então, você precisa construir a sua semana, ela não pode ser uma agenda. Eu tenho uma agenda, tenho 8 horas para trabalhar na semana, eu vou colocar tarefas que eu vou gastar exatamente 7 horas e 59 minutos. Não vai funcionar. Você precisa programar com o que é importante na sua semana, sabendo que vão haver imprevistos. Precisa ter lacunas para encaixar esses imprevistos no dia a dia, porque eles vão acontecer, certo? E claro, eu preciso ter disciplina para seguir. A agenda ela vai te dar uma coisa muito importante, que é direcionamento. Você não vai se pegar em nenhum momento parando, pensando, olhando para o teto, pensando o que eu tenho que fazer agora. Você vai seguir a agenda. Primeiro essa tarefa, depois aquela. Então a agenda ela vai te resolver duas coisas. Primeiro, ela vai te dar organização, vai te dar direcionamento e vai eliminar a sensação de cansaço, estresse e de estafa mental, por estar buscando a memória a todo tempo o que eu tenho que fazer. Deixa eu ver se eu consigo colocar um videozinho para vocês aqui. Peraí. É rapidinho. Só um minuto. Deixa eu só parar. Me deem um retorno aí se aparecer uma tela do YouTube. Ainda não. Ainda não? Agora sim. Apareceu? Esse. Então vamos lá. É um vídeo sobre distrações. Chegou no final? Chegou. Voltamos para os slides? Ok, voltou. Pessoal, então, distrações, é isso. Vocês viram lá o celular? Gente batendo, gente caindo. Esses dias eu tava em Goiânia e eu vi um cara numa moto elétrica, descendo ali a T3 de moto elétrica, com um fluxo de veículos bem interessante, e o cara com a mão no celular. Né? Eu não estava vendo nem a pista. Então, nós sabemos que o celular hoje é fundamental para o dia a dia, mas ele é muito perigoso para quem está fazendo um trabalho que exige concentração. Muito perigoso, tá? É muito erro por falta de concentração
E para concentrar, a gente precisa cuidar das distrações, tá? Se o teu telefone está apitando ali 8 horas por dia, toda hora ele está ali, pipi, dando sinal de mensagem, toda hora, você me desculpe, mas você não está concentrado. Não tem como estar, certo? Então a gente precisa saber o que que é importante no momento e concentrar naquilo que é importante, certo? Nenhum de nós tem uma super mente capaz de fazer 30, 40 atividades ao mesmo tempo, certo? Ou de falar que está concentrado e toda hora sendo interrompido para olhar mensagem de telefone. Não dá. Conhecimento, né? Só conhecimento, a gente hoje precisa ter dois tipos de conhecimento fundamentais. Primeiro, conhecimento técnico, né? Entender o que você tem que fazer, conhecer de legislação, conhecer de convenção coletiva, entender as legislações pessoal, previdenciária, fiscal. Preciso entender legislação técnica contábil e preciso entender de tecnologia. Eu preciso conhecer minimamente de tecnologia e preciso conhecer bem as ferramentas que estão à nossa disposição. É preciso conhecer o sistema. E nós temos uma vantagem muito grande, porque o sistema que nós utilizamos, ele tem uma universidade corporativa muito eficaz, um banco de dados muito bom, com treinamentos práticos, efetivos, e a gente precisa. Se tem uma coisa que nós podemos ter certeza no universo contábil, é que todos nós precisamos ter a capacidade de aprender com aula online, certo? Aprender eu quero aprender a utilizar o nosso software bem. É difícil? Não, não é difícil. Hoje eu acredito que ele deve ter 80, 90% de tudo que o sistema faz, tem aula prática explicando lá no banco de soluções. Então é só ir lá e fazer, certo? Ah, mas demora. Não, não demora, certo? O que demora é a gente não saber utilizar a ferramenta e ficar sofrendo. E aí tem uma metáfora do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é o seguinte: quando não para fazer treinamento, usar as ferramentas, é aquele cara, aquele lenhador que ele está cortando árvores, né? E ele vai percebendo que aos poucos ele vai das árvores. O que está acontecendo? O machado perdeu o fio. Certo? Se ele parar, for lá, afiar o machado, ele vai voltar e vai conseguir cortar. O cachorro não é aqui, tá? Ele vai voltar e conseguir cortar muito mais árvores num prazo muito menor do que se ele ficar ali só batendo nas árvores, em vez de ficar parado 10 minutos, vai lá, afia o machado, volta, ele vai ser muito mais produtivo. Esse é o primeiro nível de produtividade, certo? Agora, a revolução que nós precisamos fazer não é essa de parar e afiar o machado. É ir lá, entregar o machado e pegar uma motosserra, certo? Porque é isso que a ferramenta de tecnologia faz pela gente. É isso que a automatização de processo vai fazer. Então, não importa se o machado está o mais afiado possível. Se tiver uma outra pessoa com a motosserra, ela vai ser mais eficiente. Agora, se a pessoa que está com a motosserra na mão não sabe usar, ela vai ficar subutilizada. Então, a gente precisa saber que tem tecnologia para fazer o serviço e a gente precisa estudar e preparar para conhecer, entender e saber aplicar os softwares, as ferramentas que estão disponíveis. O mais importante é ação. Nós vamos fazer treinamento de produtividade, depois nós vamos sentar e continuar a vida do mesmo. Não. A gente precisa mudar alguma coisinha. Primeiro, o que eu posso fazer para melhorar a minha rotina? E quando eu falo de melhorar, gente, é melhorar mesmo. É você trabalhar mais satisfeito, com mais qualidade, com menos pressão, certo? Com menos erros, com mais satisfação. Porque quando você trabalha de forma mais produtiva, mais inteligente, é esse o ganho que você tem, certo? Atendimento. Nós precisamos entender que só tem uma figura no centro do nosso organograma, é o cliente. Então, tudo que a gente faz, os cursos, a tecnologia, a... tudo aquilo que a gente faz, ele está relacionado
ao atendimento do cliente. Então, tem um departamento fiscal, departamento pessoal, departamento contábil, legalização, consultoria, a gente faz curso, faz treinamento, compra software, ferramentas, ferramentas de envio, de entrega, de apuração. Tudo isso é para quê? É para gerar qualidade, para melhorar o relacionamento, melhorar o atendimento com o cliente. O atendimento de qualidade, ele vai gerar um relacionamento de qualidade, e o relacionamento de qualidade com o cliente é que vai nos dar longevidade de mercado, capacidade de crescer, de continuar sendo uma empresa que cresce, que gera emprego, que paga salários em dia, que desenvolve as pessoas. Tudo isso vem de uma coisa básica chamada relacionamento com o cliente. O nosso serviço é um serviço de relacionamento com o cliente. Então, todo ponto de contato com o cliente, ele tem que gerar satisfação no cliente. Todo ponto de contato com o cliente é uma oportunidade de mostrar por que nós estamos aqui. O que é ponto de contato? É quando o cliente te liga, certo? É quando o cliente vem no escritório, é quando o cliente manda um WhatsApp, quando o cliente manda um e-mail. Isso é ponto de contato. É nesse momento, do ponto de contato, também chamado de hora da verdade, é que você constrói ou destrói o relacionamento com o cliente. E é o relacionamento com o cliente que vai garantir a continuidade da empresa, do nosso trabalho e do nosso crescimento. Então, o ponto-chave é relacionamento com o cliente. E o relacionamento passa por eu fazer o serviço certo e atendê-lo bem. E para isso eu preciso saber fazer o serviço, eu preciso ter as ferramentas necessárias e usar as ferramentas necessárias. E aqui nós vamos deixar 10 dicas para ser produtivo. Primeiro, cuide da sua alimentação. Não quero dar palpite na vida de ninguém, tá? Mas, se você cuidar da sua alimentação, além de ter uma vida melhor, você vai ser mais produtivo. 2, cuide do seu sono. Mesma reflexão. Se você dormir melhor, além de ter uma vida melhor, você vai ser mais produtivo, mais inteligente. Cuide do seu corpo. Mesma coisa. Se você cuidar do seu corpo, você vai ter mais disposição, mais alegria, mais satisfação e mais produtividade. 4, cuide da sua saúde mental. Afaste da negatividade. Gente, se você mora num ambiente onde as pessoas só ficam falando da doença do outro, do fulano que foi preso, do assassinato, de quem morreu, de quem matou, do que o fulano está fazendo, você vai ficar doente. E é só uma questão de tempo, se é que já não está. Então, se você tem alguém que é muito assim, reza, ora por essa pessoa, mas fica o mais longe que você puder. E se você é essa pessoa, muda. Se for preciso, busca tratamento. Isso não faz bem para a sua vida. 5, mantenha o seu ambiente de trabalho organizado. Isso nós já falamos, né? Vai fazer toda a diferença. 6, adote uma agenda semanal com intervalos e prioridades. Também a questão da agenda nós já comentamos. 7, ao construir sua agenda, mantenha o foco nos resultados esperados. Então, quando for construir a agenda, o que eu preciso entregar essa semana? A minha agenda vai ser construída com base nisso, certo? Construa a agenda pensando no que eu tenho que entregar. 8, seja comprometido com ela. Uma vez que eu fiz a agenda bem feita, eu preciso me comprometer com ela. Vou fazer e vou cumprir, certo? Porque também fazer a agenda e não cumprir não vai resolver nada. Preciso cumprir. 9, abrace as novas tecnologias. Pessoal, nós vivemos uma época de inteligência artificial onde não existe a possibilidade da gente não querer usar a tecnologia, certo? Existe a possibilidade da gente ficar para trás ou de aprender a usar as tecnologias. Então, é melhor a gente aprender a usar as tecnologias e usá-las. E 10, tem ações focadas. O que é ação focada? É que as suas ações, as suas atitudes, elas estejam alinhadas com aquilo que você precisa fazer. E como é que você sabe o que precisa fazer? Quando você criou a sua agenda lá no início. Você cria a sua agenda baseada naquilo que você precisa entregar, que você precisa fazer. A partir disso, você vai ter ações focadas na sua agenda que está alinhada com os resultados que você precisa. Ok?